Próximo movimento. Redondo grande. Nós fizemos já o redondo, nós fizemos até um redondinho no eixo aqui, né? E fizemos um que sai do eixo, né? Que o quadril aqui sai do eixo. Que a gente chama de redondo médio. Vocês se lembram? Para quem está do comecinho, foi um dos primeiros movimentos que eu dei na nossa turminha. A gente até experimentou fazer ele deslocando, lembram? Mas aí os maiores deslocamentos ficarão para o módulo seguinte. Mas a gente vai ver aqui, basicamente, hoje, o redondo grande. Então, o redondo médio, né? Vamos pegar ele de referência, por a gente já conhecer, já ter estudado. Ele usa, né, essas linhas. Essa linha horizontal, né? Usa esse ponto lateral e esse ponto lateral, né? Como marcações. E usa a pelve para trás, a pelve para frente, né? Levemente, mantendo o tronco. No caso do redondo grande, nós vamos deslocar um pouco mais essa linha de quadril, né? Nossa, mas precisa ter um alongamento gigante. Não necessariamente, porque a gente vai, né? A gente leva também mais peso, né? No redondo médio, a gente já tem uma transferência de peso, né? Vai de um pé para o calcanhar, do outro pé. No redondo grande, que a gente até pode manter uma linha horizontal maior, né? Uma linha de base, né? Os pés um pouquinho mais afastados para possibilitar, né, essa movimentação do quadril. E a gente usa uma transferência de peso maior e a gente também usa a compensação do tronco, né? Em toda a movimentação. Então, isso vai possibilitar, né, essa compensação do tronco, vai possibilitar que esse movimento saia grande. Não precisa também fazer ele exageradamente, né? A gente pode, aos poucos, aumentando conforme a gente treina. Então, a gente pode ficar num movimento aqui de mais conforto, para depois ampliar esse movimento. Mas quais as linhas que a gente usa, então? A gente usa a linha, né, lateral, que a gente chama, só que a gente avança em relação ao redondo médio, a gente avança esse ponto, ele é mais distante, né? Então, vamos treinar esse, né? A gente chega a sentir, né, um alongamento aqui da lateral, né, do quadril. Então, realmente não precisa forçar, né? Forçar não é legal, mas está entrando naquele limite, né? E aos poucos, conforme for repetindo de outras vezes, isso vai poder ser ampliado. Então, né, esse é um dos pontos. Esse é o primeiro ponto, esse é o terceiro ponto. Qual que é o segundo? Vai ser na frente. Aí, da mesma forma que o redondo médio, né? Ele mantendo o tronco, ele vai um pouco para frente, um pouco para trás. Esse, ele vai mais para frente. Então, o meu peso vai lá praticamente para a ponta dos dedos. Para não forçar a lombar, o que que eu faço? Contraio o meu glúteo na hora que eu vou para frente, né? Ele dá toda a proteção aqui para eu não forçar, né? Podem fazer experimento, né? Primeiro começa a contração do glúteo, ela não precisa ser exagerada, ela vai ser de acordo com o que você achar que precisa, né? Precisa também forçar, porque pode... forçar a contração vai segurar o movimento, né? Também. Então, para dar aquela proteção
Então, daqui, vamos então para frente, vamos treinar essa primeira lateral aqui. Daqui, então, daqui a gente está, né, na posição básica, a gente alarga, né, às vezes até na hora de começar, a gente dá um saltinho, a gente não vai treinar isso agora, também vamos deixar para o módulo seguinte. Mas a gente pode ajeitar, né, a perna aqui para jogar o peso para cá, né, para abrir a base, e aí em seguida a gente joga o peso e vai lá para frente usando o glúteo. Só esse pedacinho aqui. Lado, frente. Lado, frente. Então, tomem cuidado para não forçar excessivamente aqui, né? Eu não gosto, assim, de, né? A gente está treinando essa posição. Eu não gosto de treinar exaustivamente, ficar insistentemente numa mesma posição infinitamente, porque eu acho que, né, vai formando lesão. Então, a gente vai já para o outro lado, a gente vai entender e outro dia a gente volta e volta menos vezes, né? Assim, vai voltando depois de alguns dias, a gente volta a fazer isso, mas só para entender. Então, na verdade, né, a gente está treinando já como se a gente fosse para o outro lado, né? Mas tudo bem. E se a gente fosse continuar daqui, então esse trechinho seria como? Joga a pelve para frente, glúteo, joga o peso para frente e para o lado. Para frente, para o lado, lá longe, o mais longe que for possível. Frente, lado. Joelhos molinhos, lembra sempre, lado. Frente, lado, certo? Vamos abaixar um pouquinho aqui para compensar essa coluna. A gente está jogando muito peso para frente. Para treinar o movimento. Desenrola. Sentiu a lombar? Faz essa compensação. Também nessa compensação pode soltar o tronco para um lado, para o outro, sempre. Desenrolar devagar, levando o umbigo lá para as costas, né? Para dar essa compensação na coluna. Esse movimento é tão maravilhoso que vocês veem que ele, né? Fazendo ele completo, a gente já faz a compensação da coluna, né? A gente joga para frente, mas a gente compensa lá atrás. Amo esse movimento. Muito bonito. Então, tanto que tem, né, essa forma de fazer, tem pessoas que não gostam, né, de jogar, né, aqui para trás, aí tem pessoas que fazem assim. Existe essa variação, né, você pode fazer às vezes de uma, não precisa fazer de uma forma ou de outra, mas dão, né, em vez de jogar aqui para trás, que pode funcionar quando a gente está de costa, né, sei lá, de repente para fazer de costa, para não, né, não virar assim para o público, então aí tem essa posição de dar uma sentadinha. Mas vamos ver, só para vocês saberem, vamos ver o mais básico hoje, tá bem? E então, daqui, né, essa metade, desse lado para o fundo, então realmente a gente pode fazer esse movimento, né, fazendo aquela mesinha que a gente faz alongamento sem puxar os braços, naturalmente, né? Mas esse ponto é lá atrás. Contrai o abdômen, né? Puxa o umbiguinho e realmente vai para trás, sempre estender os joelhos, né? E compensa no tronco. Então, da lateral para cá. E fazendo o desenho redondo, né? Fazendo essa borda aqui do redondo. Esse 1/4. Certo? Vamos treinar do outro lado aqui.
Eu tô usando os braços aqui, até para eles não atrapalharem a imagem. Depois eu passo a forma mais comum de usar os braços nesse movimento, que é uma coisa que até ajuda. Então, esse pedacinho. E aí, vamos fazer... Desculpa. Vamos fazer aqui. Como se estivesse indo para o outro lado. E vamos fazer aqui, indo para esse lado. Então, a gente aqui volta, né? Aqui a gente muda, né? Faz esse com o quadril, a gente faz esse meio círculo e com o tronco, né? A gente, né? Vai da horizontal para vertical, né? Inclinada aqui. Certo? Vamos ligar a parte de trás. Lembrando, né, que na coreografia, como na coreografia que eu estou dando de manhã, eu posso usar uma parte só, né? E lá eu estou usando só essa parte de trás. E vamos ligar tudo. Com os braços abertos ainda. Pode relaxar, eu estou olhando aqui para olhar para vocês, mas pode relaxar a cabeça, tá? Assim, deixar ela horizontal, porque se eu repetir muitas vezes olhando para frente, eu vou forçar a cervical. É lógico que na hora de dançar eu posso olhar para frente, tá tudo bem, mas repetidas vezes também não precisa, né? Vou puxar um pouquinho para o outro lado. Mantenhando os braços abertos. Círculo grande. Círculo grande. Braço. Qual uma forma confortável de fazer esse movimento usando os braços? Para o outro lado, começando pela frente. Lembrando que também a gente pode começar o movimento pela frente, por trás, né? O redondo, por onde começa o redondo, né? O redondo pode começar de qualquer ponto, né? Ele é contínuo, então eu posso começar ele daqui, eu posso começar ele pela lateral, para frente, pela lateral para trás, tá bom? Então, essa é a ideia do movimento redondo. Eu vou dar uma olhada aqui para a ação. Eu não lembro exatamente que hora a gente começou essa aula. Eu acredito que tenha sido umas 9 e pouco. Eu não anotei. Eu vou dar esse movimento aqui e vou parar a aula. Vou parar? Não, eu vou passar a sequência só uma vez mostrando, né? Então, vamos treinar esse movimento com ritmo. A gente vai fazer para um lado algumas vezes e para o outro lado algumas vezes. E aí eu vou mostrar esse movimento com ritmo e depois a gente vai fazer a nossa sequência, né? 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou começar pelo outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Certo. Agora eu vou colocar usando os braços, fazer a mesma coisa na mesma velocidade. É natural que a gente faça esse movimento um pouco mais lento, por ele ser um movimento, grande, né? Que a gente faça, né? Ele de uma forma mais lenta para ele aparecer. Tem exceções? Tem, pode ter, mas é mais comum, né? Dessa forma, tá bom? Para a gente realmente poder explorar, né? Essa característica grande do movimento. Combinado? Então, eu vou colocar aqui para fazer com o braço para os dois lados. Vamos ver, se não der tempo de fazer os dois, eu faço aqui. Vou tentar uma outra faixa. Deixa eu tentar esse aqui, vamos ver. Então, outro ritmo, mas vai dar pra gente fazer também. Uma vez para o outro lado, mas acho que deu para sentir, né? Eu vou colocar de novo para fazer só a parte de trás.